Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Deste lado, garantimos que vamos trabalhar durante todo o ano para que os consumidores estejam cada vez mais empoderados no que diz respeito aos seus direitos e deveres, tornando assim cada vez mais forte a defesa do consumidor em Cabo Verde. E para ser um consumidor informado, só precisa continuar na nossa companhia. No programa de hoje temos os seguintes temas: 24 anos da Lei 88/5 de Defesa do Consumidor. Conheça o direito à reparação de danos. Espaço reclamado pelo associado António Pedro Silva em reclamação a uma agência transportadora de encomendas do Mindelo. Informação jurídica sobre o exagero em pedidos de documentos nas agências transportadoras de pequenas encomendas e a obrigação de terem o livro de reclamações. Em Consumidor Sustentável que te usa a bolsa plástico, falamos sobre a poluição por plástico. No passado dia 31 de dezembro, a Lei 88/5/98 de Defesa dos Consumidores de Cabo Verde completou 24 anos em defesa e proteção do consumidor. Conheça o seu direito à reparação de danos e celebre você também os seus direitos, consumidor. A ADECO, em representação do Sr. Ari, enviou assim uma reclamação para o estabelecimento comercial fornecedor de equipamentos elétricos, a fim de lhe informar que violou o direito do consumidor à qualidade dos bens e serviços, visto que o gerador elétrico não funcionava. O responsável pelo estabelecimento comercial, o Sr. Toy, voltou a reforçar que não se responsabilizava. Então, o gabinete jurídico da ADECO informou-lhe que durante o período de 1 ano estaria obrigado a reparar quaisquer danos resultantes de defeitos do gerador vendido. Segundo a Lei de Defesa do Consumidor, nesses casos específicos, o estabelecimento comercial está obrigado, mediante escolha do consumidor, a reparar o gerador caso seja possível, a reduzir o preço do gerador caso o consumidor aceite ficar com o produto, a substituir o gerador por um novo, a terminar o contrato com devolução do produto defeituoso ao estabelecimento comercial e o retorno do dinheiro ao consumidor. Entretanto, o Sr. Toy disse à ADECO que o gerador só não funcionou porque o Sr. Ari não soube utilizar o gerador corretamente. O Sr. António Pedro Silva reclamou o seu espaço enquanto consumidor e associado da ADECO para expor uma situação de conflito que vivenciou em uma agência transportadora de encomendas do Mindelo, que, a seu ver, exige muitos documentos para levantar o pertence e desrespeita a lei por não dispor do livro de reclamações. No início de dezembro, fui à agência Atlantic Shipping, sediada em Mindelo, levantar uma encomenda que me tinha sido enviado dos Estados Unidos havia mais de mês. Depois de algumas tentativas, finalmente conseguiram informar que a encomenda estava disponível. Pedi o preço e apresentei o meu documento de identificação. Exigiram que eu fizesse cópia do NIF, cópia do recibo de embarque, recibo este emitido pela própria agência nos Estados Unidos, exigência essas que eu considerei uma prepotência. E não havia qualquer base para exigir esse tipo de documento. Aliás, por exemplo, nos correios ou nos bancos, quando se vai levantar dinheiro ou encomendas, você tem que apresentar o seu documento de identificação, o cartão nacional de identidade ou o bilhete de identidade. E isso é mais do que suficiente. Mas vejo que nessa agência estavam dezenas de pessoas sujeitando a essa situação. Esses documentos impressos, até a cores, para mostrar. Eu não iria nem vou aceitar esse tipo de situação. Uma questão de dignidade e de respeito, autorrespeito. E também de fazer com que empresas e instituições do Estado respeitem os cidadãos. Estou disposto a levar isso até às últimas consequências. Na sequência da recusa em me entregar uma encomenda a quem sou destinatário,
eu exigi o livro de reclamação. A agência não tinha. Fui ao comando da polícia solicitar a intervenção da polícia resolver o problema do livro de reclamação. A polícia perdeu cerca de 1 hora, desnecessariamente, e espero que a polícia tenha comunicado à IGAI e a IGAI tenha aplicado a multa adequada, ou a coima adequada a esta situação. Porque mais de 14 anos após a criação do livro de reclamação, como é que não existe livro de reclamação? E as autoridades precisam ser, no meu entender, mais diligentes. E os cidadãos também menos submissos. Porque, para mim, é uma vergonha ver pessoas, inclusive quadros superiores, a sujeitarem a essa situação. Por uma questão de comodismo, por uma questão de facilitismo. Há que se dar combate a essas práticas. O que se pode exigir do cidadão para receber o que é dele, essa empresa é uma mera entregadora de uma encomenda, é o seu documento de identificação oficial. No máximo, a referência que a encomenda lhe é destinada. Mas transferir todo esse trabalhão de ir fazer cópias, impressões de documentos e levar à agência é uma situação inaceitável. E as próprias autoridades cabo-verdianas, quer as que regulam o setor, quer as ligadas à cidadania e à justiça, quer outras, deviam agir em prontidão, dando combate célere a esse tipo de práticas. Estamos em Cabo Verde, deve prevalecer a lei cabo-verdiana, que vá ao combate, custe o que custar. É necessário lutar para acabar com esse tipo de práticas abusivas, de prepotência, porque as empresas são servidoras. Os cidadãos é que estão a pagar o serviço delas. Em resposta à reclamação de um associado da ADECO, a informação jurídica de hoje é sobre o exagero de pedidos de documentos nas empresas que transportam pequenas encomendas dos Estados Unidos e Europa para Cabo Verde e a obrigatoriedade de terem um livro de reclamações. A ADECO tem recebido reclamações contra os transitários no que toca ao transporte e retirada de pequenas encomendas. Agora, principalmente nessa quadra festiva, que muitos acabam por enviar pequenas encomendas dos Estados Unidos, da Europa, de Portugal, ou seja, os bidões, não é? E a ADECO tem recebido algumas reclamações, não essencialmente sobre a retirada, ou seja, sobre o transporte das pequenas encomendas em si, mas sobre o processo burocrático de retirada, sobre os documentos pedidos. Segundo a informação que nós recebemos, pede-se cópias do NIF, cópias do documento de identificação, cópias do pertence, não é? Ou seja, e segundo os consumidores, têm alguma dificuldade no que respeita à composição de todos esses documentos para fazer esse levantamento. Essa é a problemática que os consumidores trouxeram. A ADECO entende que sim, os transitários têm de pedir certos documentos, visto que eles têm uma obrigação perante a empresa que muitas vezes nem está aqui em Cabo Verde, está nos Estados Unidos, está em Portugal, e aqui temos prestadores de serviço que acabam por ter de preparar um processo, com os documentos da pessoa que foi lá levantar para comprovar que é efetivamente essa pessoa que está descrita como destinatário é que recebeu a pequena encomenda. Mas, obviamente, a ADECO não pode deixar de fazer menção a essa questão, porque, sim, Cabo Verde tem um processo de prestação de serviços extremamente burocrático, quer seja na função pública, quer seja na prestação de serviços de privados. E muitas vezes acabamos mesmo por pedir documentos
que elaboram demais o processo burocrático e tornam-o muito complexo e chato, não é? Muitos documentos que pedem, coisas às vezes que não têm tanta importância para o pragmatismo da prestação desse serviço. E sim, a DEC chama sempre a atenção para um princípio que é muito importante no que respeita à prestação de serviços, o princípio da economia processual, o princípio, ou seja, o pedido de documentos, o processo burocrático tem de ser económico para o consumidor, descomplicado para o consumidor. Quanto menos documentos pedirmos e mais eficientes pedirmos, melhor, tanto para o consumidor, mesmo para o regime ecológico que se quer seguir em Cabo Verde, menos papel, não é? Portanto, temos de procurar seguir esses trâmites para facilitar tanto a prestação de serviços como a recepção do serviço da parte do consumidor. E a DEC também chama uma atenção por uma questão muito importante, que é o direito à informação. O consumidor tem de ter a informação prévia e clara de quais são os documentos precisos para retirar uma pequena encomenda. E quando finalmente chegar ao balcão e saber que não tem os documentos certos, porque falta um ou faltam dois, e tenha de ir para um lugar retirar esses documentos e voltar e ficar na fila outra vez, porque isto é bastante ineficiente, tanto para o consumidor como também para a prestadora de serviços. Ou seja, são questões sobre a problemática que é pertinente. A economia processual da burocratização do sistema de prestação de serviços cabo-verdianos. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. O plástico começou sendo prático para depois transformar-se em perigoso. Nem mesmo as ditas bolsas biodegradáveis resolvem o problema. O objetivo do projeto Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde, é encontrar opções mais sustentáveis e sensibilizar sobre a poluição por plástico. Tema sobre o qual nos fala a bióloga Kelly Rocha neste primeiro episódio da rúbrica. Seja muito bem-vindo à nova rubrica da ADECO, Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, destinada a sensibilizar os consumidores para reduzir o uso de bolsas de plástico e optarem por bolsas reutilizáveis, visando proteger o nosso meio ambiente de resíduos plásticos. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre a poluição por plástico. Dentro da variedade de produtos de plástico, os sacos de plástico são o 8º item mais encontrados no meio ambiente e o primeiro da lista dentro dos resíduos perigosos. Possuem um peso significativo na contaminação do solo e da água. Este apresenta elevado impacto para o planeta, para as espécies marinhas e costeiras e para o próprio ser humano. Historicamente, a inserção e crescimento das bolsas de plástico no comércio teve início na década de 70 e sua utilização facilitou o transporte e proteção dos produtos, reduzindo o desperdício. Perante essas vantagens, passou-se a utilizá-las de forma massiva e gradualmente as bolsas de plástico foram ganhando um uso único, numa ótica de simplificação de tarefas. Mas os descartáveis, produtos de uma única utilização, acarretam um grande impacto ambiental, uma vez que geram uma grande quantidade de resíduos. E essa utilização que demos ao plástico, um material feito para durar muito tempo, criou o problema de poluição e gestão de resíduos a nível global. Cabo Verde não está alheio à poluição por plástico e já se observa os impactos negativos relacionados ao uso único e à elevada durabilidade do plástico. O Governo tenta combater este flagelo a partir da definição de estratégias para reduzir a quantidade de resíduos que se produz. Entretanto, apesar dos esforços, o mar continua sendo o destino final dos resíduos plásticos nas ilhas. Neste cenário, deixa-se a questão: qual será o futuro que reserva um país onde ainda não existe recolha seletiva de lixo nem qualquer tipo de reciclagem? Quanto à população, a maior parte está consciente do problema de poluição ambiental causada pelo plástico
embora sejam poucos os cidadãos que diariamente se esforçam para reduzir o uso de plástico nas suas vidas. Portanto, cabe a cada cidadão agir de modo a reduzir o seu impacto no meio ambiente e garantir um futuro mais sustentável para o planeta. Isso só será possível através de alterações comportamentais. Estamos aqui para ajudar-lhe e convidamos-lhe a acompanhar as informações, os conselhos e sugestões que preparamos para si nesta rúbrica, pois nós protegemos aquilo que amamos. A ADECO vai continuar com a sua missão de empoderar os consumidores de Cabo Verde, informando-os sobre os seus direitos e deveres em cada programa durante todo o ano. E você, consumidor, vai associar-se à ADECO como já fazem mais de 3.000 cabo-verdianos? A ADECO está sempre disponível através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, em defesa do consumidor.